Obrigado por participar dessa nossa videoaula. Seja bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o dimensionamento da necessidade de processamento, considerando as operações de read, insert, delete e atualização. Vamos verificar o dimensionamento para cada transação e a capacidade necessária para o processamento do nosso modelo. Para fazer este estudo, precisamos fazer a análise transacional em nosso modelo conceitual. As transações são triviais e usuárias. As triviais são as necessárias para a manutenção do conjunto. E as usuárias são as que são declaradas pelos nossos usuários. Só temos conhecimento delas se os usuários nos falarem sobre elas. Quando estamos levantando as transações do usuário, fazemos uma lista de todas as transações que o usuário necessita. No nosso exemplo, emitir nota fiscal, gerar um relatório de notas por cliente e totalizar as vendas de um vendedor por dia. Junto ao usuário, devemos verificar a arquitetura da transação. No nosso estudo para definir a melhor arquitetura da transação, da atividade incluir cliente, verificamos, aqui está aparecendo no nosso slide. Início, eu vou dar um read no cliente e vou fazer essa pesquisa por CPF. Esse CPF deve complementar o nosso modelo de dados. Existindo, vai me aparecer código do cliente, nome, CPF. Nesse caso, eu vou abandonar a transação, eu vou fazer um rollback. Se não existir, eu vou continuar a transação e vou fazer uma inclusão. Aparecendo código do cliente, nome, endereço, renda e CPF. Indo para o estado de concluir, seria o nosso commit. Para a exclusão, optamos por essa arquitetura. No estado inicial, início, damos um read em cliente. Se o cliente existir, vai ser mostrado o código do cliente, nome, endereço, CPF. Se não existir, eu vou para o estado de abandonar, vou dar um rollback. Existindo o cliente, eu vou dar um read em nota fiscal e vou varrer todas as ocorrências da nota fiscal com o código do cliente. E para cada ocorrência que eu encontro de nota fiscal, eu vou deletar a nota fiscal. Isto é, eu vou limpar o conjunto de notas fiscais das notas fiscais relativas a esse cliente. Depois de limpar todas as notas fiscais, eu vou dar um delete no cliente e vou para concluir. Vai ser o meu commit. Eu tenho uma nova dureza para o meu modelo. A arquitetura da nossa primeira transação usuária está sendo mostrada na figura. Eu saio de início, dou um read em cliente com o código do cliente ou CPF. Encontrando o cliente, eu mostro o código do cliente, nome, endereço, CPF. Caso não encontre o cliente, eu vou para o estado de abandonar. Existindo o cliente, eu vou dar um read na nota fiscal, com o código de nota fiscal. Achando a nota fiscal, eu vou dar um read nos itens de nota fiscal. Eu vou ler todos os itens de nota fiscal. E enquanto existir itens, eu vou listar esses itens. Acabando de ler todos os itens, eu vou dar um concluir em nota fiscal. Outra transação usuária é gerar o relatório de notas fiscais de um cliente. Da mesma forma, vou dar o read no cliente com o CPF ou código do cliente, apresentando o nome e CPF. Caso o cliente não exista, eu vou dar um rollback. Existindo, eu vou dar um read em nota fiscal. Enquanto existir notas fiscais, eu vou listar código da nota fiscal, data e valor. E a chave de entrada é código do cliente. Se não existir a nota fiscal, eu vou dar um rollback, vou abandonar a transação. E vou fazer isso até concluir a transação. A última transação usuária do meu modelo, totalizar vendas de um vendedor, por dia está mostrado aí. Eu vou dar um read no vendedor, com o código do vendedor, o nome. Vou dar um rollback caso não tenha encontrado o vendedor. E vou dar um read em nota fiscal com o código da nota fiscal. Caso não ache nota fiscal, vou abandonar. Existindo a nota fiscal, vou apresentar data e valor. E vou fazer isso para todas as notas fiscais, até a conclusão da transação. Depois de fazer um estudo transacional definindo a arquitetura de cada transação,
eu verifico as necessidades de utilização junto ao usuário do sistema. Então, essa transparência que está sendo apresentada mostra os dados que me foram passados pelo cliente. Então, incluir cliente 2.000 ocorrências por dia. Excluir cliente 10 ocorrências por dia. Alterar cliente 20 ocorrências por dia. Consultar cliente 3.000 ocorrências dia. Incluir um item de nota fiscal 20.000 ocorrências por dia. Excluir 200 ocorrências dia. Alterar 300. Consultar o item de nota fiscal 2.000. Emitir a nota fiscal de um cliente 2.000 por dia. Gerar relatórios 10 por dia. E os demais como apresentado aí. Observa que está sendo mantido a mesma unidade, dia. Outra análise importante é a dos volumes. Cada conjunto contém quando o sistema já está em plena atividade. Eu tenho 10.000 clientes para 30.000 notas fiscais. Portanto, para cada cliente, eu tenho 3 notas fiscais. Em relação a vendedor, eu tenho 100 vendedores e 30.000 notas fiscais. Portanto, para cada vendedor, 300 notas fiscais. Para cada nota fiscal, eu tenho uma média de 10 itens. Estas médias indicam o esforço de processamento que eu preciso em cada conjunto. Para fazer o dimensionamento das necessidades de processamento, eu verifico as necessidades de cada transação. No slide, eu apresento a transação incluir cliente com a frequência de 2.000 por dia. Então, eu tenho a coluna From e a coluna To, de onde ocorre a operação. Ela veio do exterior para cliente. Para um cliente, eu tenho uma operação RID, mas são 2.000 frequências, então eu tenho 2.000 RIDs. Depois eu tenho uma operação que vai de cliente para cliente. Então está ali, From entidade cliente, To entidade cliente. Na média, uma, e eu tenho 2.000 inserts. Essa transação necessita de 2.000 hits e 2.000 inserts. A transação excluir clientes, segundo a arquitetura que nós definimos, para uma frequência de 10 transações por dia. Da mesma forma, From, eu vou do mundo exterior para cliente, média 1, eu tenho uma operação de RID, são 10 RIDs. De cliente para nota fiscal, eu tenho uma média de 3, portanto, são 30 RIDs. Fiscal para nota fiscal, eu tenho uma média 3 delete, portanto, 30 deleções. De cliente para cliente, eu tenho 10 deleções. Portanto, essa transação necessita de 40 reads e 40 deletes. Para listar todas as vendas de um vendedor, da mesma forma, eu tenho uma frequência de 20 dias. E eu tenho, do mundo exterior para vendedor, uma operação de read, portanto, 20 reads. De vendedor para nota fiscal, 300 reads. Portanto, 6.000 operações de read, dando um total de 6.020 reads. Continuando esse estudo, nós vamos verificar todos os volumes de reads, deletes e update para todas as transações. A figura que vocês veem aí mostra que eu tenho um total de 24.752,50 reads, 251 deletes e updates, 341. Inserts, 32.005. Essa é a necessidade de processamento total. Sendo que eu estou fazendo isso para um estudo de 10 horas. Mas o que me interessa é verificar se eu tenho condições de processamento durante o pico. No nosso exemplo, eu tenho 40% das transações de 8 às 10, segundo o gráfico que o meu usuário levantou. Então, eu vou considerar 40% da utilização que eu achei de reads, deletes, updates, inserts, para calcular o consumo na hora de pico. Então, eu tenho 9.901 reads na hora de pico, 136,4 na hora de pico, 100,4 na hora de pico e 12.800 na hora de pico. Portanto, 4.951 aproximadamente por hora, reads, 68,2 updates por hora, 50,2 deletes por hora, 6.400 inserts por hora.
Se eu não tenho o tempo necessário para fazer um read, um insert, um delete e um update, eu tenho que obter isso através de massa de dados. Preparamos um sistema e o rodamos na hora de pico, fazendo diversas medidas e tirando essas médias. Essas médias devem ser comuns e disponíveis para todos os outros projetos. Com esses dados, eu posso verificar a necessidade de tempo para fazer as operações de read, no caso de 1,6 segundos, de insert 59,52, delete 2,25, update 0,8 segundos. O total em segundos no horário de pico necessário, então, é de 64,18. Se dividirmos 64,18 segundos por 3.600 segundos, que é o número de segundos de uma hora, o sistema necessitará de 1,8% da capacidade de processamento. Desta maneira, conseguimos verificar qual o esforço necessário para que o sistema funcione corretamente nos horários de pico. O estudo apresentado aqui foi adaptado de um trabalho feito por Richard Pearson no seu livro Data Analysis, onde ele faz todo esse dimensionamento, tratando de forma matemática o esforço necessário para se atender às necessidades de transações a partir do modelo de dados. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.